dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui para esclarecer. Toda ajuda eu sei que é bem-vinda com relação à imagem e a gente está aqui como profissional para ajudar vocês. Isso, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a imagem pessoal, a imagem profissional e como que a gente constrói ela, né, como ela impacta no nosso dia a dia, tanto acadêmico quanto profissional depois de formados. Muitas vezes a gente acha que a imagem pessoal é uma coisa mais superficial, ai, ninguém vai perceber, ou tô tão corrido, não vou pensar nisso agora, e acaba deixando para depois. Só que se vestir é um ato diário que a gente escolhe todos os dias. A gente não pode sair de casa sem roupas, né? Então todo dia de manhã, quando a gente escolhe as peças que a gente vai pôr. E essa é a primeira escolha que as pessoas vão ver quando olharem para nós. E qual é a imagem que a gente está passando? É a imagem de uma pessoa que está pronta para atender, para dar o melhor dela ali naquele atendimento, no consultório para aquele paciente, é uma pessoa que está cansada, é uma pessoa que está corrida. A nossa imagem, ela expressa tudo isso. E isso é muito levado em consideração na hora que a gente vai procurar um estágio, procurar um emprego, fazer entrevista em um hospital, atender um paciente, fazer uma palestra como a gente está fazendo aqui agora. Tudo isso impacta, a nossa imagem impacta muito. E a gente sempre conversa sobre isso, e a imagem, ela é independente de você acreditar ou não, né, de você achar, não, mas eu não me importo com imagem, então ninguém vai, fulano também não se importa. Eu não reparo no look de ninguém, então ninguém vai reparar no meu, isso não existe, as pessoas reparam. A gente vive numa sociedade que não foi a gente que fez as regras, não foi a gente da moda que fez, mas ela existe, então as pessoas estão sempre reparando, e eu acho que hoje muito mais, amiga. Com certeza. Eu acho que na nossa época de faculdade, porque tem muito tempo, eu acho que não era uma pressão tão grande, porque a gente não tinha tanta rede social, a gente não tinha LinkedIn, a gente não tinha 1 milhão de coisas que tem hoje, que eu já acho que impacta na vida do estudante. Com certeza, e até a moda eu acho que mudou muito, né, nos últimos anos. E muita coisa, assim, a gente não tinha tantas influências que nem a gente tem, né, de cantores, de pessoas de outros países. Eu acho que hoje também, assim, a rede social, ela é para ajudar, mas ela atrapalhou muito nesse sentido, né, de excesso de informação. E acho também... Oi? Tudo bem? Vira pra cá, tá? E acho também que a gente ficou meio escravo e não tem como bater com relação a isso. Não tem como falar assim, eu não ligo para minha imagem do Instagram, no Instagram eu sou CPF. Não, você é CNPJ. Então, assim, não tem o que fazer. Se você trabalha com atendimento ao público, se você é médico, se você é dentista, se você é qualquer profissional, o Instagram vai impactar. A não ser que você tenha um Instagram fechado ali para suas pessoas, mas ele vai impactar. E a imagem pessoal está muito ligada nisso também, né? Porque se a gente pensa em Palmas, é uma cidade pequena, então a gente sai na rua, a gente encontra nossos pares, colegas de trabalho, nossos pacientes, as pessoas. Então, essa imagem também impacta demais nisso. A gente tem que pensar na nossa rede social realmente como essa extensão de quem a gente é. Né? Tudo bem, você não precisa postar só conteúdo de trabalho, só conteúdo profissional, mas você tem que tomar um cuidado com a imagem que você está construindo ali. Qual é a pessoa que você quer ser vista, sabe? Não postar coisas aleatórias ou coisas muito pessoais que você pode se sentir incomodado de repente se ver algum comentário sobre isso, sabe? Então tomar esse cuidado de ter mais esse critério do que vai ser postado, como vai ser postado, sabe? E a imagem que você está passando com relação àquilo, né? E eu acho que essa construção de imagem, eu já fui universitária, eu sei que quando a gente está no início é um pouquinho complicado, e olha que na nossa faculdade a gente tinha mais liberdade, e volto a dizer que na nossa época a exigência não era tão grande. Eu acho que hoje, até na faculdade, existe um olhar, assim, sabe, mais voltado, né, para vocês, alunos, a imagem que vocês passam, o alinhamento que vocês estão da cabeça aos pés. E aí eu não estou falando de roupa de marca, roupa, sabe, assim, fazer consultoria e ficar impecável, não, eu estou falando do básico mesmo. E eu acho, sim, que isso impacta
principalmente porque a gente está numa cidade menor. Numa cidade menor, né? E a gente trouxe um vídeo para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre esse impacto da imagem e como isso reflete profissionalmente falando. Pode rodar o vídeo, por favor? Olhe para esse cara. Você acha que ele parece um bom médico? E quanto a esse aqui? Você deixaria alguém assim te operar? A maior parte das pessoas preferiria ser tratada pelo primeiro cara em vez do segundo. E essas pessoas provavelmente estariam erradas. Mas como assim? Bom, quando você olha para o sol, raramente você consegue vê-lo com nitidez. Na maioria das vezes, você vê um círculo de luz brilhante, que é muito maior do que o sol. Esse círculo de luz se chama halo. E esse efeito halo também acontece com pessoas bonitas, objetos caros e empresas famosas. Sim, porque nós temos dificuldade de ver essas coisas de forma objetiva e associamos um monte de qualidades a elas. O psicólogo americano Frederick Wells identificou o efeito halo em 1907, mas foi outro psicólogo, Edward Thorndike, quem começou a estudar o efeito de maneira mais detalhada. Vamos dar uma olhada em um de seus experimentos. O psicólogo pediu que comandantes de voo avaliassem alguns de seus subordinados em vários aspectos, como aparência física, inteligência e liderança. Ao examinar os resultados, o pesquisador percebeu que aqueles que receberam melhores avaliações em relação à aparência também receberam melhores avaliações em inteligência e capacidade de liderança. Parece que os comandantes foram incapazes de avaliar as características específicas de forma independente. Eles encaixaram seus subordinados dentro de categorias como bom ou ruim. Então, os que tinham boa aparência eram os bons e se beneficiaram do efeito halo, enquanto que os demais ficaram em uma situação de desvantagem, o que se conhece como efeito chifre, que é justamente o oposto do efeito halo. A gente consegue entender um pouco mais como isso tudo é uma questão psicológica, como a imagem ela vem sendo estudada por diversos profissionais, psicólogos, historiadores, antropólogos, e eles sempre chegam nessa mesma conclusão, de que a nossa imagem ela está muito associada à nossa capacidade, à nossa produtividade, e isso é sempre levado em consideração pelas pessoas que nos encontram, que conversam com a gente. Então essa imagem ela vai influenciar demais na forma como a gente é visto. E a gente não precisa falar sobre usar roupas caras, como a também estava falando, ou estar sempre impecável, mas ter um cuidado com a imagem. A nossa imagem ela revela esse cuidado que a gente tem com tudo que a gente tem ao nosso redor. Então, quando a gente chega, por exemplo, né, para ser atendido e com o médico, e o médico, por exemplo, né, não está com uma cara de muito cansado, com muitas olheiras, assim, né, a roupa toda bagunçada, a gente vai pensar, meu Deus, né, vamos ajudar essa pessoa, sabe? Não essa pessoa para me ajudar. Então é legal a gente pensar sempre nessa construção dessa imagem com esse cuidado, com roupas, por exemplo, que estejam em bom estado, que estejam servindo bem, que não sejam nem maior e nem menor do que a gente, né, em peças que estejam com boas ainda, que não sejam muito lavadas, não sejam muito poídas, estar com os sapatos sempre limpos, né, ou a pele limpa, os dentes escovados, está sempre apresentável nesse sentido, porque isso vai ajudar a construir essa imagem. Não é só sobre as peças de roupa que a gente usa em si, mas a imagem como um todo. Eu acho que é um conjunto, igual você falou, assim, né, é o cabelo, o dente, sabe, o óculos certo, assim, óculos. Isso para mim impacta muito o óculos, principalmente na imagem do médico. Mas aí a gente estava até conversando antes aqui no off, que mesmo a gente que constrói imagem, que faz, né, posicionamento de pessoas, trabalha com isso há muito tempo, eu ainda tenho esse... Eu ainda vou julgar pela capa, mesmo sabendo que é além da capa. Por exemplo, se eu vejo um médico de Crocs e a Crocs está cheio de bichinho, para mim é pediatra. Eu já tenho essa avaliação, mas não necessariamente né? É verdade. Não necessariamente. Se eu vejo, por exemplo, eu
entro, que já aconteceu, de entrar no consultório e me deparar com uma médica que está com uma saia, lápis, um decote e aquele excesso de informação sexy, ela já me passa uma informação também. Eu não sei se é a informação que ela quis passar, mas ela já me passou uma informação. Com certeza. Com certeza. Assim como se eu vou atender alguém, se eu chego num consultório e aí tá numa calça jeans, destroyed, rasgada e uma regata, eu vou estranhar. Mesmo que ele seja um profissional extremamente indicado. Ele foi super bem recomendado, a consulta dele foi muito cara, mas ele vai me passar uma imagem que eu vou... Com certeza, isso é muito natural da gente, né? Essa percepção que a gente tem, ela inclusive é um mecanismo de defesa, que o nosso cérebro mesmo identifica, faz associações. Isso está muito ligado também até com os nossos ancestrais, né? A gente tem essa memória, o nosso DNA ele vai carregando tudo isso dos nossos antepassados. Então, muitas coisas, muitas percepções que a gente não consegue explicar de onde vem, porque elas estão realmente ali dentro da gente, mas elas não estão conscientemente na nossa memória, né? E isso, como é um movimento involuntário, todas nós fazemos, né? Nem que você falou, a gente trabalha com imagem e a gente acaba julgando o livro pela capa. Claro que sim, mas não só a gente, todo mundo, porque isso é uma reação natural. Assim como a gente é julgada pela capa, né? Assim como a gente é julgada. Muito constantemente. Se eu chego aqui de cropped para dar uma palestra, todo mundo vai falar que consultora é essa. Né? Então, existe um pré-julgamento em todas as profissões, existe um estereótipo ali que a gente espera, mas eu acho que isso é mais grave, assim, existe uma régua maior para a galera do jaleco. Com certeza. Eu acho que assim, a medicina, a odontologia, são áreas ligadas à saúde, foram as primeiras profissões assim, a serem, acho que super valorizadas e destacadas, assim, no sentido de, tipo, né, quem é mais antigo, lembra que antigamente nossas avós falavam assim, eu vou me arrumar que eu já vou no médico. Né? Então, tinha todo esse cuidado, assim, né, como se fosse uma coisa, um evento, né? E parte disso é o profissional que está ali também, né? Ele impacta bastante nessa percepção e pensa se o paciente tem esse cuidado, né? Às vezes, tipo assim, vou me arrumar que eu tenho que ir no médico. O médico também tem que ter esse cuidado de transmitir essa mesma sensação que aquela paciente, que aquela pessoa está num momento de cuidado dela, ela tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir ouvida, e ter um ambiente organizado, uma imagem organizada, você consegue trazer essa sensação de forma muito mais clara para aquela paciente e acolher e até chegar num resultado de consulta bem mais produtivo, bem mais certeiro. E o que você acha do excesso de informação no jaleco, assim? Eu sou médica, eu sou médica, e aí eu resolvi colocar na manga do meu jaleco um gripi, uma pérola. O que você acha desse excesso de informação, assim? Eu sempre me dá uma incomodadinha. Eu acho desnecessário. Porque o jaleco, ele é esse símbolo. Quebra a seriedade do jaleco. Ele é esse símbolo que representa a profissão, né? E ele é indicado para ser usado principalmente durante os procedimentos. Os procedimentos médicos, não necessariamente na consulta você precisa usar o jaleco, né? Como ele é esse equipamento de segurança, eu acho que não faz sentido você pôr uma renda ali. É que nem quando a gente falava da época do Covid, aquelas máscaras de tricô que não protegiam, né? Não faz sentido. Ele acaba perdendo essa função, né, de item de segurança e acaba virando mais uma peça de roupa. Eu acho que além do perder a função, eu acho meio too much, assim, sabe? Também acho. Demais, assim. E depende muito do todo, né? Se a pessoa colocou o jaleco com as mangas de renda, uma saia com babados, uma camisa estampada, um sapato, sabe? Tipo, é muita informação. É legal que a gente trabalhe com, por exemplo, se o jaleco já vai ter uma textura, já colocou aquela manga no fundo, então coloca uma peça básica na parte de baixo, uma calça branca, termina com um sapato ou metalizado ou nude ali, assim, sabe?
refina a imagem, porque muitas vezes, na maioria das vezes, menos é mais. Às vezes maioria das vezes. Às vezes a gente acha que enfeitar demais é o que vai trazer essa seriedade, esse profissionalismo, e não é, né? A gente tem que construir essa imagem limpa, organizada, que traga essa paz. Eu acho que apesar do estilo, e aí, tipo, cada pessoa tem seu estilo e a gente precisa respeitar esse estilo, e eu acho que é isso que vem com esse jaleco de manga, de renda, de pérola, gripi, o que quer que seja, ele vem querendo trazer assim, não, existe uma personalidade do jaleco, sabe? Até aí tá tudo bem. Mas eu acho que o médico como um todo, ele não pode perder essa linha da seriedade na vestimenta. Mais do que qualquer outro, sabe? Eu acho que quando se enfeita demais, se arruma demais, se perde essa linha de seriedade. E eu acho que no 360 a gente que trabalha, tem clientes médicos e faz muito ensaio e tudo mais, eu sempre tento levar isso, tipo assim, que independente, né, de como a gente está trabalhando o posicionamento na rede social, porque, né, tem médico mais descontraído e tudo mais, ainda assim a gente precisa respeitar essa linha da seriedade. E aí quando você enfeita demais, principalmente o jaleco, que existe um padrão a ser seguido, eu acho que fica too much. Eu também acho que acaba perdendo ali, passando um pouco da linha, e como você estava falando, né, existe o estilo da pessoa e a gente precisa respeitar isso, a gente não precisa se vestir todo mundo igual, colocar um monte de peça básica e deu que deu e é isso para todo mundo. Não, a gente pode expressar o nosso estilo, só que a gente tem formas e formas de fazer isso. E a gente tem que conseguir equilibrar esse nosso estilo com a imagem formal e séria que a gente quer passar. Então, você está ali numa posição de profissional da saúde, você tem, você é uma autoridade para o paciente, o que você falar ele vai acreditar. Você está ali realmente naquela posição, então a gente precisa assumir esse cargo e se vestir adequadamente, se vestir conforme a seriedade que o seu cargo pede, porque quando está com uma roupa muito descontraída, o paciente pode falar, será? Né? Ainda tem, e agora a gente tem um primo do jaleco, né, que é o scrub. Sim. Que a Leure me corrigiu, que eu falei scrub, ela falou, não, é pijama, e aí eu fiquei, né, usa muito, né? E usa muito aqui também. Eu vejo muito, eu tenho muitas clientes que usam. E existe um comércio, né, muito grande de scrub. É uma área que cresceu muito nos últimos anos no varejo. A gente tem várias lojas específicas voltadas para scrub. Eu acho lindo, acho assim, perfeito. Tem um mais lindo do que o outro. E às vezes a imagem que você quer passar vai ficar muito mais direcionada se você escolher um bom scrub. Com certeza. E aí, do que você ficar colocando qualquer coisa de base e um jaleco por cima. Porque tem muito disso. A pessoa achar que o jaleco é a capa ali, que vai... A capa do... Tipo, que vai te salvar de tudo. Não, mas a base, a gente olha a base, né? Então, assim... Eu acho que se você não sabe o que fazer, cara, escolhe um scrub que... E assim, como que você escolhe um scrub legal? Assim, que seja do seu tamanho, que não fique nem muito grande, nem muito apertado. Olha, eu acho que é isso. Cor, alinhamento de tecido e precisa ser confortável, que eu acho que é uma coisa que vocês devem levar muito em consideração, né? Porque imagino que... E assim, como é uma peça que usa muito, é uma peça que desgasta mais também. Então, você vai ter que precisar trocar de tempos em tempos. Não é comprei dois que tá resolvendo. A coloração desbota muito. A coloração desbota e aí você precisa trocar, porque ficar usando o scrub com desgastado dá uma sensação que você não se cuida, que você não liga para aquilo, né? Então precisa alinhar isso, né? Então, mesmo que seja uma peça que seja padrão, seja um uniforme, ela precisa ser renovada de tempos em tempos para você manter aquele padrão de imagem. E o scrub eu ainda acho mais essencial ainda, principalmente para a galera que faz centro cirúrgico, né? Que é uma loucura. A Larissa mesmo usa muito e a gente achou ali uma linha muito boa de
de material, assim, né? O material é muito bom, aguenta muita lavagem, é uma peça que não desbota tão facilmente, mas desbota, não tem jeito, né? A rotina de vocês. E eu acho que alinha muito bem com o jaleco. Dito isso, existe também eu diria um jaleco premium, assim, aquela linha que parece um blazer mesmo, tem que é todo encorpado, todo estruturado. Alfaiataria, né? Assim, eu já cheguei a comprar uns 2 para uma cliente minha, mas aí eu volto para aquele ponto que, apesar de ser na alfaiataria, apesar de ser, sabe, muito bem, uma modelagem impecável, eu já acho que ele foge do padrão, do propósito dele. Do propósito, sabe? E que o cliente, eu ia falar, mas que o paciente, quando ele entra, ele vai assim, olha, não tá de jaleco? Naquela dúvida, assim, sim, sabe? Mas é assim, porque a gente, né? É blazer. Então, assim, eu também ainda não tenho uma opinião formada. Eu ainda acho que o padrão funciona melhor, que a gente não erra se a gente se manter dentro daquele padrão. E aí eu volto a dizer, desde a faculdade, assim, eu dou um desconto para quem está começando. E no primeiro período. Para quem está nos 3 primeiros períodos, porque eu acho que a gente tem um delay. Tem um delay, a gente tem cada um ter o seu tempo para virar a chave. Mas eu acho que depois disso, até dentro da faculdade, precisa muito se alinhar com relação à imagem, porque é aqui dentro que vocês futuramente vão indicar, né? Que vão, não vou indicar para aquela minha amiga de faculdade, a fulana, a ciclana, então é aqui que começa e a gente sabe. O primeiro network de vocês profissional é dentro da faculdade, né? E justamente como Palmas é essa cidade menor, a gente tem proximidade com os profissionais que estão no mercado. Muitos deles dão aulas aqui, né? Dão palestras, estão por aqui. E o que eles vão lembrar da gente é da nossa imagem. Quando eles estiverem no mercado, né, conversando com um outro médico, perguntar, pô, você tem alguém para me indicar? Ele vai na hora lembrar da sua imagem. E se a sua imagem é uma imagem muito adolescente, é uma imagem muito jovial, pode ser que ele não associe aquela seriedade a você, mesmo você sendo super competente, super sério no que você faz, não vai ser a primeira pessoa que ele vai lembrar, por causa da imagem, né? No momento ali, a primeira indicação dele vai ser realmente uma pessoa que ele tem ali na memória, que tenha uma imagem mais coerente. Lembrar que estilo não é vaidade, é estratégia, né? A gente precisa lembrar sempre que hoje, quando a gente está falando de imagem pessoal, profissional, volto a dizer que do momento que vocês decidem ser médicos, né, profissionais da área da saúde, e a não ser que vocês tipo assim, vão trabalhar para alguém, vocês se viram um CNPJ, e dentro do CNPJ vocês exigem, o CNPJ exige uma imagem. Então, na nossa época de faculdade, não existia a palavra brand, posicionamento de marca, network. Não, a gente era mais livre. Então, eu acho que vocês se tornaram um pouco, vocês já chegaram nisso e não tem muito o que fazer. Essa é a regra do jogo. Então, se vocês começam, a gente até gravou um episódio sobre isso, acho que foi um dos primeiros episódios que a gente gravou, que a gente estava falando dos profissionais de moda. A gente tem um podcast que a gente fala só sobre moda e a gente estava falando sobre isso, que se a gente tivesse um conselho para dar para os profissionais que estavam formando, era que eles tivessem começado na faculdade. Era um conselho que eu queria que alguém tivesse me dado, assim, olha, começa a cuidar da sua imagem enquanto você ainda está na faculdade. Porque a gente fica ali também, né, naquele mundo de moda, a gente meio que acha que tudo era livre, né? E eu acho que é um conselho que eu dou hoje para qualquer universitário, assim, cuidar da imagem enquanto você ainda está na faculdade, cara, vai te levar muito mais longe, porque depois você vai ter um trabalho muito grande para refazer, né? Eu tenho, a minha melhor amiga é ortopedista pediátrica, e ela é uma pessoa extremamente tímida, assim, tipo assim, de paralisar, de dar nervoso.
E ela é uma das poucas profissionais de Palmas, porque ortopedista, mulher e pediátrica é bem pouquinho que tem aqui. E ela sofre muito. E ela fala sempre, se eu tivesse começado na faculdade, hoje ela é minha cliente já há quase 10 anos, e a gente ainda tem um delay aí a percorrer por causa dessa questão de não ter começado antes, porque hoje todo médico tem uma rede social e ali um padrão a seguir, sabe? Se a gente tivesse começado antes, a gente teria economizado alguns anos de trabalho, sim, sabe? E exige, eu acho que cada profissional e a área que vocês vão escolher impacta muito na estratégia de imagem. E aí eu vou dar um exemplo dessa minha cliente, que é minha amiga. A gente tem uma linha muito tênue, porque ela é mulher, ela é ortopedista, que é uma área assim quase toda de masculino, né? Quase todo mundo é homem, então sempre que a gente vai arrumar para congresso, que ela vai fazer palestra, tudo é assim, majoritariamente um ambiente masculino. Ela tem 1,54 m. Então assim, você olha para ela, você tem absoluta certeza que ela deve ter assim, uns 22 anos. E ela trabalha com a pediatria, mas ainda assim a gente precisa passar a seriedade da doutora Gabriela. Com certeza. E aí é que eu te falo que existe toda a estratégia, porque ela não pode passar uma imagem extremamente forte, porque ela é ortopedista, mas ela é da pediatria. Então a gente tenta sempre ter esse equilíbrio na imagem dela. Assim, ela é, como você falou, ela é muito tímida. Então a gente não pode passar uma imagem muito forte para ela, porque ela não vai sustentar aquela imagem. Porque de repente, ela sendo essa pessoa mais introspectiva, se alguém chega com uma tratativa mais pesada, ela pode até paralisar, como você mesma falou, né? Então essa imagem, ela tem que estar ligada com quem a gente é, porque a gente precisa sustentar aquela imagem, né? Sim, e aí eu vou para um outro ponto, que é uma outra cliente que já veio com outra questão, que ela é dermatologista, e aí já é muita coisa, né? Aí já é procedimento, já é coisa demais, e aí a gente não pode deixar essa imagem do estético ultrapassar o que você é como profissional. Exatamente, eu já tive um caso com uma cliente justamente que era médica, dermatologista e tinha muito esses excessos. Então muito vaidosa. Excesso de boca, excesso de cílios, é disso que a gente está falando, é o excesso do cabelo, você não consegue ver o profissional. Exato. A imagem, eu diria, a imagem botulínica, eu diria, a imagem assim, chega primeiro, do que a informação de profissional. Daquela confusão, você não sabe se olha pro cílio, pro cabelo, pro decote, pra manga de gripe, sabe? Aquele negócio que gera uma confusão. Aquilo que a gente estava falando, a imagem, ela tem que trazer segurança, ela tem que trazer calma, ela tem que trazer essa estabilidade para o paciente. Então, se você tem muitas informações na sua imagem, você vai acabar gerando um ruído, né? E aquela imagem vai ficar perdida ali dentro. E com essa minha cliente, o BO dela foi justamente esse excesso de coisas, só que como ela tinha uma vida muito corrida por ser médica, ela nunca estava arrumada. Aí ela colocava sempre um jaleco muito too much, com muita informação, achando que aquilo resolveria o problema dela não estar arrumada por baixo. Só que aquilo, muitas vezes ela não tinha feito uma maquiagem, não tinha arrumado as unhas, e aí o jaleco sozinho não consegue colocar ela naquele lugar. É isso que eu falei, o jaleco ele não é uma capa do super-homem que você vai colocar, entendeu? E ele vai esconder tudo que tá, entendeu? É uma imagem que eu acho que assim, querendo ou não, né, o mundo é mundo, e isso existe, pra mulher isso ainda pesa muito mais, né? Porque a gente precisa alinhar o cabelo. Tá, mas homem também tem que estar com a barba feita. Concordo, mas eu acho que a gente é mais artifício. Mas eu concordo que com o homem também, a barba feita, principalmente o óculos, eu acho que no caso do médico, isso, sabe assim, tá no óculos certo, assim, isso impacta no olhar e na seriedade. Mas é muita coisa, não é só o jaleco. Quando a gente fala do jaleco, a gente quer falar da imagem como um todo.
Bom, dizendo isso, a imagem não é só sobre a aparência, é sobre a presença de vocês. É como isso vai gerar uma credibilidade, amiga, sabe? Muito mais profunda. Não, você pode ser o melhor aluno, o melhor profissional, estar na melhor clínica. Se você não tiver uma imagem adequada, eu não estou falando da melhor imagem, estou falando da imagem adequada, isso a longo prazo vai impactar na sua carreira. Você vai ter que trabalhar muito mais para conseguir compensar a falta dessa imagem estratégica. É aquilo que a gente estava falando, a gente olha, a gente tem essa sensação, isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo, para a gente não ser enganado, para a gente não ser assaltado, enfim, quando você olha ali à noite, está uma rua escura, pouco movimentada, você fala, não vou por aqui, vou por ali, né? Então, tipo, tem alguém te falando alguma coisa na sua frente e fala, essa pessoa não tem cara de quem faz isso, a gente, né, desconfia das pessoas o tempo inteiro, hoje o mundo está cheio de golpe, né, tudo quanto é coisa, a gente tem que tomar cuidado, tem dupla verificação, tudo para tudo, né? E a imagem é também isso. Então, se você tá ali falando que você é um profissional que é capaz de fazer aquilo, se a sua imagem diz o contrário, você vai ter que treinar muito mais para poder provar que você é aquela pessoa capaz, sim. Né? E eu tava até conversando com as meninas antes, que coincidentemente, há um mês atrás, eu estava atendendo uma loja e a gente conversando e as meninas estavam falando, não, eu vou lá na AF, aqui tem um... Não, os dentistas que estão formando e atendem as pessoas com um preço mais acessível. Bom dia a todos, né? Bom dia. Mais baixinha. Então, aqui na África, é importante, né, a gente trazer essa... Por isso que a gente trouxe para a Semana de Saúde Mental, Saúde Integral, porque a gente entende que a imagem é uma linguagem, né? E a gente tem, tanto na odontologia como na medicina, um certo determinado tempo de formação, a gente tem a nossa clínica e o nosso ambulatório. O ambulatório. Pijama, que a Olga falou, a gente tem muitos alunos da odontologia aqui, e online, é o que eles geralmente usam com muito mais frequência do que a medicina. O pessoal da medicina geralmente usa o jaleco no início da carreira de formação, e eles começam a usar o pijama na parte dos 2 anos que eles vão para o internato. Já a odontologia não. Primeiro período eles já estão praticamente com pijama o dia inteiro. Pijama ou scrub? Pijama mesmo? É pijama mesmo que eles chamam, né? Tá de pijama aí? Deixa eu ver. Pronto. Vem cá. Depois você vai falar para eles poderem. Vou voltar aqui, Levanta pra gente, por favor, aqui no centro, você que já está mais próximo do centro. Isso! Nossa voluntária, olha aí. Que linda! Ai, tá linda. Eu gostei da cor também. Gostei da cor. Mas vocês olham, tem um detalhe no decote. Tem um detalhe no decote e tem uma manguinha, né? Então vocês veem, tem um cuidado, não é qualquer pijama, não é qualquer peça, não é qualquer cor, é uma cor. Porque quando fala pijama pra mim, pra mim já é aquele quando a gente vai fazer uma cirurgia, eu fiz cesárea, sabe aquele verde assim? Sim. Pijama pra mim esse aí é scrub, ele já entra em outra categoria. Pronto, e o pessoal da odonto já está com um novo nome, tá? Porque o pijama é o que predomina. Mas assim, é tão importante a gente falar isso porque realmente, por exemplo, os nossos alunos da medicina, eles começam ali já a passar por alguns lugares de atendimento externo, né? Mas não tão diretamente lidando com essa perspectiva da vestimenta do scrub. Mas como já é. Mas também já é o apresentar dessa linguagem, né? Às vezes a gente fala de linguagem oral ou gestual, e não é. Então, as diversas linguagens. Já o pessoal da odontologia, por eles estarem ali na clínica desde o início do primeiro período, eles já têm contato, mesmo que eles não estejam atendendo, geralmente eles já têm contato com esse público externo, porque lá acontecem os atendimentos, tá? Realmente, tanto para
para a medicina, no ambulatório, fica lá no online, no ambulatório a partir do sexto período. Eles começam a ter contato com o público e já construir essa figura realmente de dominância de médico ali, para ele já fazer essa interação. A odonto é um pouco mais antecipado. E foi isso que eu recebi. Eu estava conversando com as meninas, ai, nossa, eu fui lá na AF e eu nem sabia. Aí tem dentista lá, você tem que levar a Maia lá. As meninas, uma fofa. Se você vê os scrubs, porque a fofoca que chegou para mim, entendeu? Porque em loja tudo chega, né? Era que o scrub era lindo, que vocês eram simpáticas, então passa uma imagem. Ela falou que não, você não, né? Foi outra pessoa que atendeu, se foi simpática, não. Então é essa imagem que chegou para mim, tanto que quando eu falei para a Neuri, ela confirmou. Ela falou assim, as meninas adoram, tem que trazer sua filha aqui para atender. Passa uma imagem, gente, é involuntário, Palmas é assim. O boca a boca sempre vai ser mais forte. Eu estou no mercado de Palmas é difícil falar, né? Porque aí entrega a idade quando a gente fala o tempo de mercado. Mas eu estou há 17 anos no mercado de Palmas. E o que me fez chegar até aqui, eu não posso desmerecer a rede social, mas com certeza o boca a boca é infinito. Com certeza, aqui em Palmas o boca a boca é muito forte. É muito forte. Muito. E assim, e é engraçado, porque eu tenho esse hábito, não sei se vocês têm também, mas sempre que me indicam um profissional, vai lá ou no médico, ou no dentista, né, no fisioterapeuta, a primeira coisa que eu faço é procurar o Instagram da pessoa, pra ver como que tá, o que tem lá, quem que é aquela pessoa, porque no Instagram dela eu já vou ter uma noção do que ela acredita, de como ela é, se é uma pessoa mais séria, se é uma pessoa mais descontraída. No Instagram a gente já tem essa noção. Né? Não tem termômetro, exatamente. Né? E assim, já me surpreendi também, assim, então olhei no Instagram, já tive recentemente inclusive, né? Me indicaram um psiquiatra, entrei no Instagram dele, era um psiquiatra que só tinha coisas de corrida, de coisa da montanha, coisa assim. Eu pensei, será? Mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos marcar um horário e fui. Cheguei lá, adorei o médico, achei ele muito, a linguagem muito clara, me explicou tudo certinho. E assim, a imagem profissional dele não foi tipo a primeira que eu pensei, assim, sabe? Justamente por conta disso, porque eu fiquei, será? Mas fui dar uma chance ainda assim. E funcionou, né? Funcionou. Eu queria saber se você acha ou se você já teve, e aí vale todo mundo responder, se vocês em algum momento, para a galera que já atendeu o cliente aqui, acha que a imagem de vocês já impactou de alguma maneira o paciente, mesmo vocês tendo, né, ainda estão na faculdade e tudo mais, mas se vocês recebem isso, assim, de algum cliente, de algum paciente que já chegou e já falou, não, sabe? Eu vou escolher, assim, espontaneamente alguém da odonto e da medicina para compartilhar mais ainda da odonto, porque eles têm esse contato primordial. A gente tem aqui o primeiro período que vai vivenciar isso logo em breve, o quanto é importante. E uma coisa, antes deles responderem, que eu achei muito importante, por que também a gente trouxe isso? Porque você falou, a caracterização dessa minha linguagem de imagem e onde eu posso fazer, por exemplo, a caracterização dos espaços. Na odontologia, a equipe que mexe com a pediatria caracteriza os espaços muitas vezes. E aí, o cuidado com o adereço, porque usa também a boca, né? Então, cuidado com esse adereço. Então, muito obrigada por esclarecer isso com a gente, que a gente já viu que em algumas rodas de conversa isso era meio que uma questão, né? Mas eu gostaria de convidar um aluno que já está vivenciando esse mundo para participar dessa pergunta que a Tami e a Duda fizeram. Vocês acham que a imagem influencia na forma como o paciente confia em vocês? Vocês já receberam algum tipo de feedback? Já aconteceu alguma situação no atendimento que você acha que a imagem influenciou? Para bom ou para ruim? Para bom ou para ruim? Tanto faz. Eu estou no sexto período. Qual o seu nome? Meu nome é Laísa. Prazer. Prazer, Laísa. Obrigada por participar tão espontaneamente. Você é da medicina ou da odonto? Eu sou da odonto. E eu posso dizer, assim, que a gente, pelo pouco não, né? A gente começou no, acho que terceiro ou quarto, né? Que a gente pegou o diagnóstico e foi o nosso primeiro
cirurgia, eles têm uma certa confiança, né, na gente. Mesmo como alunos ainda, eles confiam, eles participam. E tem um respeito, realmente. E a visão que eles veem, realmente, da gente de jaleco, de touca, parlamentar, eu acho que isso tem um impacto muito forte também nessa questão. E você acha que fora a imagem sua como médica, impacta como as pessoas te veem, mesmo você sendo estudante? Não entendi. Fala fora da educação formal ou enquanto eu estou estudando? Enquanto você está estudando, você Fora da faculdade. Fora da faculdade. Sim. Inclusive as pessoas me procuraram, né? Para ser atendida aqui e tal. Perguntam como que funciona, tiram dúvidas. Então, a sua imagem impacta até você sendo estudante, correto? Tá. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Essa carinha é conhecida. Meu nome é Júlia, eu sou do 4º período de medicina. Eu ainda não faço pelo atendimento no ambulatório, que é a partir do 6º, mas a partir do 3º período, os alunos da medicina, eles já acompanham na UTS o preceptor. Então, eles fazem um atendimento junto, seja na UTS ou no físico, e nesses momentos a gente presta muita atenção no que e como a gente vai vestir. Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Na UBS, cabelo preto das linhas, até o ombro, cabelo longo também, sapato fechado, tanto que até um requisito no centro de simulação, os alunos têm que ir sapato fechado para prevenir acidentes. O jaleco, sempre olha para os meus capacitados, está limpo, porque às vezes eu deixo o meu no carro que fica mais fácil para levar, mas eu sempre tenho que pegar o que está limpo, que não esteja amassado. Uma calça larga e a blusa mais fechada mesmo, pouca maquiagem muito, porque vai fazer um atendimento lá mesmo. Então, essa aparência que a gente tem que mostrar para os pacientes, mesmo que a gente não seja médico ainda, se eles só estejam acompanhando, é muito importante, porque eles veem você uma pessoa que está fazendo algo que para eles é muito importante, que eles vão seguir, e dependendo da sua aparência, como você fala, como você se mostra, eles vão levar em consideração também. É um ponto que a gente vê durante a anamnese, que é a forma que você fala para o paciente, como você passa para o paciente. Então, para mim, a aparência também entra assim, porque se o médico aparecer lá, vamos dizer assim, já vai estar amassado, sujo, o paciente vai olhar mais para você do que prestar atenção no que você fala. E às vezes sai pensando, por que eu parece médico? Entendeu? Vou buscar uma outra opinião, né? Exatamente. Isso acontece bastante. Com certeza. Então, é legal a gente pensar nisso justamente, né? Como a gente estava falando, a nossa imagem, ela é um reflexo do nosso interior, de quem a gente é. Então a gente precisa ter isso alinhado e coerente com o lugar que a gente está frequentando, com a imagem. Eu acho que existe uma imagem do estudante de medicina e do estudante de odonto. Existe uma imagem ali, né? Na própria família, né? Existe ali um manual a ser seguido. O seu rostinho não é desconhecido. Você é blogueira? Não, seu rostinho é conhecido. Tentando me lembrar aqui, eu tô velha, mas eu... Júlia. Conhece a Manu? Tá, pode ser isso. Obrigada pela sua participação espontânea. A gente adorou. Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que a imagem aí... a gente veio aqui para esclarecer um pouco sobre a imagem, falar sobre a importância da imagem. A gente trabalha com isso, tem um podcast sobre isso, vai muito mais. Aí a gente poderia entrar em vários outros pontos, né, amiga? De corte de cabelo, visagismo, né, como um todo, de barba, óculos, a coloração pessoal, né, que é um norte também, principalmente para quem vai trabalhar com rede social. A gente tem uma cartela de cor a seguir, né? É muito mais profundo e a gente vai precisar de vários outros anos de participação aqui, mas acho que hoje o que a gente queria deixar claro para vocês é isso, que a imagem importa
desde agora e que seria muito proveitoso se vocês começassem a se preocupar com isso a partir de agora. E para quem já se preocupa, parabéns. E a gente queria deixar um desafio para vocês, principalmente se vocês não acreditam nesse negócio de imagem. Se arrume uma semana e veja se o tratamento que vocês recebem não muda em relação a isso. Comecem a se arrumar, a pensar na roupa, pensar no sapato, passar uma maquiagem básica, que nem a Júlia falou, não precisa se produzir, passar delineador, um monte de coisa, mas ali, dar um protetor solar com cor, trazer um acabamento para a pele, um blushzinho, penteia a sobrancelha, tá ótimo, não precisa mais que isso, mas passar essa carinha de saúde. Façam isso por uma semana que eu tenho certeza que vocês vão perceber a mudança em como as pessoas tratam vocês e vocês nunca mais vão deixar de fazer isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição nas nossas redes sociais. Pode mandar uma mensagem que a gente adora, tá? Pode mandar. Muito obrigada, Áfia, por nos receber, pelo convite. É maravilhoso sempre poder falar de imagem, né, amiga? Volto a agradecer novamente, porque é a primeira vez do Papo Fashion fora do podcast, então fora do estúdio, então é muito especial pra gente e espero novos convites pra gente falar de outras coisas, tá bom? Nossa, mas que agradecer, é uma honra, né? Já podemos carimbar que a Semana de Saúde Integral vai acontecer todos os anos, porque a gente entende que os nossos discentes eles precisam desse autocuidado. Quando a gente fala de autocuidado, a gente fala de físico, fala de mental, fala de alimentação, fala de gerenciamento de estresse, de autopercepção, que por isso que veio essa proposta, né? Como eu percebo, o que eu transmito, para além da minha fala, né? Exato. Então, sobre a diversidade, então a gente entende que essa Semana de Saúde Integral é justamente, claro, a gente tem que se cuidar todos os dias, Sim. a gente tem que olhar para essas dimensões todos os dias, mas a gente entende que, hora ou outra, fazer uma semana de intensivão deve dar uma chacoalhada na gente. Com certeza, né? Com certeza. Porque eu não estou na rotina da medicina, estou na rotina da outra, a gente também tem uns cursos noturnos, depois a gente pode pensar em trazer, a gente tem direito, tem psicologia, nutrição, biomedicina, então é um pensar diferente, né? Sim. Então a gente tem, então é importante que eles entendam, até como vocês falaram, realmente quando a gente inicia a carreira profissional, a gente não relaciona a nossa carreira profissional. Não. Né? E uma coisa a gente pensa isso no final, aí começa o desespero, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar sobre a imagem é que ela tem esse poder, né, de influenciar o outro, mas ela também tem o poder de nos influenciar. Quando você se olha no espelho e se enxerga como um profissional, você se sente mais capaz, você se sente mais seguro, e aí é quando você vai dar a sua opinião, questionar alguma coisa, Empodera. Exatamente, você se sente poderoso. E esse poder que a gente sente dentro da gente é muito mais poderoso do que a percepção dos outros têm da gente. Então se arrumem, se não for para impressionar, que seja para vocês. Você quer falar? Passa. Eu me chamo Maria Eduarda, sou estudante do primeiro período de medicina da UFRJ agora. Que legal, prazer. Mas minha mãe, ela é dentista e ela sempre tocou muito nesse ponto lá em casa, porque minha irmã também começou na área da saúde, ela faz medicina veterinária. E eu acho engraçado que ela se arruma, vai trabalhar e às vezes a gente vai no supermercado e ela coloca um short, por exemplo. E aí encontra um paciente no supermercado e o paciente não reconhece. Ela está sempre de alerta, assim, a touca, as luvas. Até parece outra pessoa, né? Exatamente, parece outra pessoa. E eu falei para ela ontem que ia ter essa palestra, né? Ela falou, não, super interessante, participa. E às vezes eu tô me arrumando para vir para a faculdade e ela fala, nossa, essa roupa, Dudu. Então, eu acho super válido e importante essa temática, porque realmente a imagem profissional ela vai impactar muito ali, mas hoje a gente vive no mundo da era digital, né? Então a imagem diz muito. Com Sim, certeza. obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Xará. Eu compartilho desse sentimento porque, como pedagoga, educação para quase todos os níveis da educação, né, da educação infantil, quando a gente tira o uniforme, porque professora geralmente, na educação básica, Sim. é leve,
sapatilha, rabo de cavalo. E aí, E quando fé. sai na rua, aí meio que professora. Mas e a gente começa a ter cuidado, né? Porque hoje na área digital nós vamos começar a seguir a gente, então nas nossas redes sociais, que estão com expressão, né? Mas a gente quer agradecer com todo o coração. E para fazer esse agradecimento, espero que realmente seja o primeiro de muitos. Eu também. Antes da gente finalizar, eu só queria fazer um pedido para vocês, para vocês fazerem a autodescrição de vocês. Porque a gente tem alunos, né, que a gente precisa dessa sensibilidade. Eles ouviram a voz de vocês, mas a gente gostaria que eles conhecessem vocês através da autodescrição de vocês. Com certeza. Começa? Quer que eu comece? Eu sou a Duda, eu tenho 1,68 m de altura. Eu tenho uma cor branca, tenho tatuagens no braço, tenho o cabelo castanho, comprimento longo nos seios, estou com uma roupa toda preta, uma blusa regata de veludo, uma calça preta e uma sandália preta. E eu sou a Tami, eu tenho 40 anos, eu tenho 1,58, peso 70 quilos. Você fala. Se você tem uma imagem proporcional assim de mim, tenho um cabelo longo, chocolate, abaixo dos seios, liso. E só. Nossa, tá com vestido Aí verde. tô com um vestido verde de manga bem bufante, bem espalhafatoso, no jeans, num comprimento midi e todo no pesponto branco e cheio de botões brancos na frente. Ficou boa a descrição? Ótimo. Tá bom. Primeira vez fazendo isso, fiquei emocionada. Obrigada pela disponibilidade de vocês em estar aqui e de compartilhar o Muito obrigada, gente, por vocês. Ficou aula. Obrigada.